Só há um Senhor e Ele é o Senhor, Jesus Cristo. Então, nós servimos a Ele entregando a nossa vida para Ele. Deixamos de ser Senhor de nós mesmos. Vamos ler hoje Provérbios capítulo 15? Vamos pedir antes de tudo a direção de Deus. Meu Deus e Pai, eu entrego essa meditação nas Tuas mãos, te agradeço, porque o Senhor nos dá a chance de poder meditar nestas palavras e extrair dela a força para nós vencermos a tentação, vencermos as nossas vontades e permanecer firme com o Senhor até o fim. Peço que o Senhor fale conosco. Amém. Provérbios 15, capítulo 1, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O comentário diz: a resposta branda, responder de maneira bondosa e suave é um conselho bíblico, valioso para quebrantar pessoas iradas e restabelecer a paz. Muitas brigas e desentendimentos poderiam ser evitados no seio familiar, no trabalho e entre amigos, se em vez de rispidez e ofensas fossem faladas palavras brandas. Quando uma pessoa responde a outra com aspereza, só pode esperar o mesmo em troca, mas quando trata com cordialidade, gentileza, educação e temperança, desvia a raiva e aplaca as maiores discussões. Esse versículo ele se aplica por qualquer área da sua vida. Na família, no trabalho, no trânsito, na rua, na escola e principalmente, claro, na família, porque quando há desentendimentos, nós, seres humanos, temos uma tendência muito má, é lidar com a situação através do sentimento. Então, o sentimento ofende, o sentimento ele é ofensivo, ele é agressivo, então ele só cria problemas. Então ele fala a resposta branda, ele desvia o furor, né? Mas há pessoas que elas gostam de provocar a outra. Por exemplo, onde a gente vê isso na política, né? Vem um sujeito que provoca o outro com palavras e o outro se exalta e fala: olha como você é nervoso, olha, e aí ele justifica, né, o que ele quer, provocando aquela pessoa, né? Então, isso é muito sério, você ter esse cuidado e a sua palavra ser branda, quer dizer, a sua palavra, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. No 2, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O comentário diz: os olhos do Senhor passam por todos os lugares e observam todas as pessoas. Ele esquadrinha cada ser humano e conhece as suas intenções e os seus pensamentos. Portanto, sentimentos e pecados ocultos aos homens estão totalmente encobertos ao Todo-Poderoso. Aqueles que, mesmo diante dessa verdade, permanecerem em seus erros, terão que enfrentar o julgamento do juízo, do dia do juízo. Eclesiastes 12, 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Apocalipse 20, do 11 ao 15 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito forte, né? Quer dizer, vamos refletir nisso aqui. Os olhos do Senhor estão em todos os lados. Então, tudo que nós fazemos está sendo registrado, ainda que ninguém consiga ver ou fizemos sozinhos, escondido, mas em todos os lugares Deus está lá.
Eu estava assistindo um vídeo do Bispo Renato e ele falando que ele atendeu uma pessoa que ele falou que está mais de 20 anos na igreja e ele não conseguia abandonar a pornografia, né? Ele estava preso por esse vício. E ele falou assim: bispo, o que eu preciso fazer para abandonar a pornografia? Então, o bispo levantou, pegou o telemóvel dele, entregou na mão desse rapaz e falou assim: abre um site pornográfico aí. Ele: não, bispo, não, de jeito nenhum. A gente está aqui no templo. Mas o que tem no templo? Ele falou: não, Deus está aqui. Eu jamais faria isso aqui no templo de Deus. Ele falou assim: então, esse é seu problema. Porque você acha que Deus só está no templo e que Ele não está com você onde você está. Então, essa é a realidade que às vezes a pessoa ela esquece. Deus está em todos os lugares. Então, Ele está me vendo, Ele está vendo você, Ele vê o que nós fazemos. Então, não tem como esconder de Deus as nossas atitudes. Por isso que Ele fala, né? Que lá em Apocalipse, Ele fala sobre o livro. Aí você diz assim: então eu tenho que ficar preocupado? Não. Se você se arrependeu, o sangue do Senhor Jesus já te lavou. E aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, eles não vivem mais na prática do pecado, eles abandonam. Então essas pessoas, a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. O nosso passado não interessa mais para nada. Nós já fomos justificados, e graças a Deus. No 4, a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então, a língua benigna, a língua boa, né? É como nós estamos fazendo aqui, levando para você a palavra de Deus. Então, essa palavra, o que ela produz em você? Vida? É a árvore da vida. No 5, o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. E de fato, quantas pessoas ganharam seu dinheiro ilicitamente, se aproveitando dos outros? E isso aqui faz todo sentido, né? A pessoa não tem descanso, ela não tem paz, porque ela precisa ir sustentando a sua mentira com outras mentiras, enganando mais e mais, porque quem quer, ele sempre vai querer mais. No 7, os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O comentário do 8, oração dos retos. Muitas pessoas oram a Deus, mas não são respondidas porque o fazem sem sinceridade. Distantes dele, ignoram a sua voz, pois se recusam a reconhecer que precisam seguir os seus passos se quiserem ser bem-sucedidas em tudo. O Altíssimo ouve as orações dos retos e de todos aqueles que com humildade reconhecem que dependem dele. Se houver verdade nas palavras e na entrega pessoal, ele não apenas ouve a oração, como concede muito mais do que lhe é pedido. A oração é uma arma, né, que Deus nos deu para que possamos combater o mal. No 9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas os que seguem a justiça, ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Há pessoas que nos perguntam às vezes, por que Deus criou o inferno? Bom, primeira coisa, o inferno existe, mas não é para o ser humano ir para lá. O inferno existe porque é o lugar do diabo e seus demônios, uma sala de espera para quando houver o julgamento, eles serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então, por que o ser humano vai para o inferno? Porque ele rejeitou o perdão de Deus, ele rejeitou Jesus. É simples isso. O que leva o ser humano para o inferno não é o pecado que ele cometeu, mas a rejeição do perdão. O 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará ao sábio. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O comentário diz: um semblante sereno e feliz é reflexo de um coração alegre e cheio de paz. Aquilo que o coração nutre é o que se revela através do olhar e do sorriso. Por isso,
Não adianta investir altas somas de dinheiro na aparência a fim de ressaltar a beleza exterior se o coração estiver entristecido. Tratar da própria alma é o maior investimento que alguém pode fazer para resplandecer a sua real beleza. E aí eu vou parafrasear o Bispo Macedo, né? Tem gente que nem usando todo tipo de maquiagem consegue esconder a tristeza, porque os olhos revelam exatamente a tristeza que está na alma, né? No 14, o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. E aí eu faço uma lembrança, né? O Senhor Jesus disse: vinde a mim, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cansados. Ele promete o alívio, e uma vez que você faz o que está ali escrito, diz aqui, o coração alegre é um banquete contínuo. Você vai sair da igreja com certeza com o seu coração alegre. O comentário do bispo diz assim: banquete contínuo. O aflito nutre a alma com a tristeza provocada pelo sofrimento. Por isso, todos os seus dias se tornam maus, sem esperança. Enquanto isso, a pessoa que mantém seu foco na fé tem sua alma fortalecida pela alegria do Senhor. Neemias 8:10 diz: disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Seguindo o texto do bispo, embora ela também enfrente adversidade e dias ruins, considera que há um propósito superior em cada uma de suas lutas. Isso significa que a sua alma é nutrida com o banquete da confiança, isto é, por saber que está sendo cuidada em todo momento pelo Senhor, não teme nenhum mal. Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Romanos 5:3-5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por pior que seja a vida de uma pessoa que está enfrentando suas lutas, se ela tem o Espírito Santo, aquela dor, aquela experiência, ela vai sair mais forte dela, ela vai sair mais capaz de vencer os seus problemas. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai terminar morrendo naqueles problemas, porque é como se a cabeça dela só girasse em torno daquelas lutas. Bom, seguindo para o 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E aqui muitos religiosos se aproveitam disso, falando que o pouco com Deus é muito. E é mentira. Deus, o Senhor Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. Isso diz respeito não somente a esse mundo, mas também à vida eterna. Mas ele disse: riquezas e honras estão na minha mão. Nós já lemos isso. Para dar àqueles que são justos, são fiéis. Então, se a gente olhar a vida dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e daí por diante, eles não foram pobres, miseráveis. Pelo contrário, eles viveram uma vida abundante. Então, rejeite qualquer coisa com relação à pobreza. No 17, melhor é a comida da hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Iracundo, sabe aquela pessoa que sempre está nervosa, ela responde mal, ela cria confusão, ela briga com todo mundo? É o homem iracundo, suscita contendas. No 19, o caminho do preguiçoso é cercado de espinho, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam.
mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem. O quão boa é a palavra dita a seu tempo. Forte. Quão boa a palavra que é dita a seu tempo. Porque tudo tem um tempo certo, né? Nós vivemos em dias hoje que as pessoas querem tudo muito rápido, respostas rápidas, né? Ela encontra isso na tecnologia. Ela põe um alimento no micro-ondas, por exemplo, e ela tem aquele alimento pronto em minutos, né? Ninguém quer deixar mais no fogo e esperar aquele tempo, meia hora, uma hora, fazer o seu tempo de cozedura. Então o micro-ondas é rápido. Então o ser humano, ele quer tudo instantâneo, tudo rápido, que ele possa poupar o tempo. Ele poupa o tempo em algumas coisas que são essenciais para a saúde, mas perde todo o tempo nas redes sociais. Vai entender. 24. Para o entendimento, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Eu vou comentar aqui o versículo 24, que eu achei forte, né? O caminho da vida leva para cima, leva para os céus. O Senhor Jesus, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem trilhar esse caminho, quem se colocar neste caminho, vai ter vida, né? O caminho que é Jesus. Mas há o caminho do mundo, que produz a morte, como ele falou, para que se desvie do inferno embaixo. Quer dizer, a pessoa que ela se firma no caminho da verdade, ela foge do caminho do inferno, da morte eterna. No 26 agora, né? Abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas o coração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Por vezes a pessoa fala assim, tem alguma novidade, né? Tem alguma boa notícia? Aí eu falo, as notícias boas fortalecem os ossos. E é verdade, né? As boas notícias nos alegram, nos fortalecem. As boas notícias do Evangelho de Cristo falam que Jesus vai voltar. Quando eu não sei, mas estou nessa expectativa, que pudesse ser hoje, né? 31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Comentário: menospreza a própria alma. A instrução da palavra de Deus ensina a andar de maneira correta e justa. Por isso a pessoa sábia pratica os ensinamentos divinos e se submete de bom grado às suas repreensões. No entanto, aquela que rejeita os conselhos, a disciplina, se mostra insensata, pois põe em risco a salvação da própria alma. Ser repreendido não é agradável, mas é fundamental para preservar a salvação. Diante disso, não seja resistente quando for corrigido por Deus. Seguindo por 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. O comentário diz: a humildade precede a honra. Para conquistar reconhecimento e prestígio neste mundo, muitas pessoas são capazes de tudo, inclusive de prejudicar outras. No entanto, o caminho para alcançar a honra é a humildade, isto é, aqueles que se curvam diante do Altíssimo e da sua palavra estão prontos para serem elevados perante os outros. Isso acontece porque somente o humilde tem reverência no falar. Pensa antes de agir, reconhece quando erra e pede ajuda quando precisa. Quem é nascido de Deus traz essa virtude dentro de si. Por isso está sempre apto a ouvir e a obedecer à voz do Senhor. Muitas vezes a gente está lendo a palavra de Deus e está sendo repreendido pelo próprio Deus, né? Quantas vezes eu lendo a Bíblia e Deus me repreendeu? Porque eu estava errado e graças a Deus o Pai repreende o Filho que ama. Significa que eu ainda sou precioso para Deus. E você? Tem gostado desse conteúdo? Dá o seu gosto.
Põe nos comentários aquilo que Deus tem falado consigo. Deus abençoe você abundantemente e, claro, manda esse vídeo para outras pessoas para que elas possam ler junto conosco a palavra de Deus, tá bom? Fique bem.